Certo, mais um país na lista dos que não posso ir. Esta é a Turquia, ou Turquia, porque eles decidiram mudar o nome algumas horas antes de eu começar a gravar este vídeo. Enfim, Turquia, um país deslumbrante, repleto de história, cultura e paisagens incríveis. Até recentemente, a Turquia era um dos destinos turísticos mais populares do mundo, o que impulsionou o grande crescimento econômico do país entre 2000 e meados da década de 2010. Se eu estivesse fazendo este vídeo há apenas 5 anos, eu estaria contando a história de uma potência econômica em ascensão que geográfica e culturalmente poderia ser o elo entre as riquezas do Oriente Médio e os sistemas econômicos avançados da Europa. A Turquia é a 21ª maior economia do mundo, em termos de produto interno bruto, e a 11ª, quando ajustada pela paridade do poder de compra. E é por isso que é ainda mais preocupante que uma má gestão econômica e política esteja ameaçando desfazer todo o progresso que o país conquistou nas últimas 2 décadas. Para aqueles que não têm acompanhado as notícias, o país está atualmente enfrentando níveis extremamente altos de inflação, o que está submetendo os cidadãos da nação a aumentos de preços quase diários em produtos essenciais para a sobrevivência. O mais lamentável é que isso quase poderia ser evitado, e simples medidas já colocariam o país de volta no caminho da prosperidade. Infelizmente, o governo da nação não parece disposto a tomar essas medidas por motivos importantes. Então, por que o valor da lira turca está caindo tão rápida e repentinamente? Quais os impactos dessa inflação na economia do país? Por que o governo turco não adota as medidas sugeridas para resolver esse problema? E, finalmente, isso pode ser um sinal do que está por vir em nossas próprias economias? Após responder a todas essas perguntas, podemos incluir a Turquia no ranking nacional do Economics Explained. Antes de abordarmos a crise de inflação na Turquia, preciso fazer um aviso importante. Esse problema está mudando rapidamente todos os dias. Por exemplo, o país literalmente decidiu mudar de nome enquanto eu escrevia o roteiro. Embora ainda vou chamar de Turquia, porque não estou totalmente convencido de que isso não seja algum tipo de pegadinha elaborada. De qualquer forma, essa também é uma crise com enormes implicações políticas, o que significa que alguns anúncios e até mesmo alguns dados econômicos podem ser mais motivados por interesses políticos do que pela busca da precisão. Tirando isso, a Turquia já está acostumada com a inflação. Nas décadas de 80 e 90, o país teve inflação que atingiu 140%. O primeiro pico ocorreu quando o país assumiu dívidas externas para crescer rapidamente nos anos 70. Isso levou ao superaquecimento da economia e grandes déficits em conta corrente do governo. A ideia era de que o país cresceria e superaria a dívida ao se tornar uma potência exportadora, o que não parecia tão ruim inicialmente. O problema era que o governo estava tomando empréstimos em moedas estrangeiras, o que significava que esses empréstimos precisavam ser pagos nessas mesmas moedas estrangeiras. Esse arriscado ciclo de empréstimos desmoronou quando os preços do petróleo dispararam nos anos 70. Nesse momento, a Turquia dependia fortemente do petróleo importado para manter sua economia funcionando e já estava apenas conseguindo se manter antes desse aumento de preço. O governo tentou combater esses problemas com medidas de estímulo, mas só conseguiu desvalorizar a moeda. Como as dívidas eram em moedas estrangeiras, ficou cada vez mais difícil pagá-las com o dinheiro local, que perdia valor rapidamente. O país enfrentou inflação de cerca de 60% por 2 décadas até definir novos mandatos para o Banco Central no início dos anos 2000. Antes, o Banco Central turco seguia ordens do governo. Se o governo precisasse de mais recursos para a infraestrutura, o Tesouro acionaria o Banco Central e pronto. As reformas de 2001 mudaram significativamente esse status quo. O principal era que o mandato do Banco Central seria focado na estabilidade de preços. Ele também poderia ajudar o governo com crescimento e emprego, mas somente se isso não viesse às custas da estabilidade dos preços. Além disso, proibiu-se o Banco Central de comprar títulos do governo nos mercados primários. O Tesouro dos Estados Unidos da América normalmente arrecada dinheiro assim, então proibir essa transação foi muito relevante.
Isso significava que, se o governo quisesse tomar dinheiro emprestado, ele precisaria pegar emprestado de investidores, que provavelmente seriam muito mais cuidadosos sobre quanto emprestariam, já que não teriam a vantagem de poder imprimir mais dinheiro caso o valor não retornasse para eles. Essas reformas mostraram que a Turquia agiria da melhor forma possível, sem mais inflação de 2 dígitos ou calotes. Após conquistar a autonomia, o Banco Central elevou as taxas de juros para até 100% por um curto período, tentando estabilizar a inflação. Isso também reduziu a quantidade de dinheiro novo sendo introduzido na economia e, ao mesmo tempo, fez da Turquia um lugar onde as pessoas não se importariam de colocar seu dinheiro. Infelizmente, não há muito que um banco central possa fazer para colocar o gênio da inflação de volta na garrafa depois que ele já saiu. Décadas de inflação de 2 dígitos fizeram com que o valor nominal da lira fosse extremamente baixo. Isso, por si só, normalmente não é um grande problema. O iene japonês, por exemplo, ainda é uma moeda perfeitamente aceitável, mesmo que um iene valha menos de 1% de um dólar americano. No caso da Turquia, a diferença era severa demais. Isso dificultava transações internacionais e trazia uma conotação negativa à moeda. Se alguém te der uma nota de 10 milhões de dólares, você provavelmente não vai levar isso a sério. Para resolver o problema, a Turquia lançou a nova lira em 2005, podendo ser trocada pela antiga na proporção de 1 para 1 milhão. A estabilidade monetária e a relativa estabilidade política permitiram o rápido crescimento do país nas últimas 2 décadas. A Turquia não tem grandes reservas de petróleo ou gás. Ela possui alguns pequenos campos de petróleo, insuficientes até para a demanda interna. Por isso, a Turquia é importadora líquida de fósseis. Apesar de o país perder a chance de enriquecer com petróleo, vimos que isso pode ser uma bênção disfarçada. Isso evita a tentação de virar um estado petrolífero. Também mostra que o crescimento da Turquia se baseou em indústrias mais sustentáveis, agregando valor além de extrair recursos do solo. A Turquia integra uma união aduaneira com a União Europeia, permitindo livre comércio e investimentos de países europeus. Por isso, ela criou uma forte base industrial rapidamente. Ela possui uma indústria automobilística surpreendentemente grande, onde consegue combinar sua mão de obra relativamente barata, mas altamente qualificada, com sua proximidade geográfica dos principais mercados do Oriente Médio e da Europa. Até pouco tempo, ela também era um importante ponto turístico. Em 2019, ela recebeu 51 milhões de turistas internacionais, superando México, Tailândia, Alemanha e até o Reino Unido. O turismo é uma indústria fantástica porque basicamente significa pessoas voando para um país, gastando muito dinheiro e depois indo embora. Ela não depende de recursos esgotáveis e nem mesmo exige acordos comerciais. Também é fácil entender o porquê a Turquia era um destino tão popular. Ela tem locais históricos incríveis, natureza deslumbrante, boa infraestrutura de viagem e é relativamente acessível. É uma maneira popular para turistas ocidentais vivenciarem a cultura e costumes do Oriente Médio sem sair muito da zona de conforto ou ir a regiões consideradas perigosas, mesmo que isso não seja verdade. Então, a Turquia tinha muitos pontos positivos. Uma ótima posição geográfica, setores industriais e de turismo em desenvolvimento, tudo isso apoiado por uma moeda autônoma que aparentemente estava sob controle cuidadoso. O governo também supervisionou esse crescimento enquanto fazia um ótimo trabalho ao evitar dívidas. Seja por meio de disciplina fiscal ou por restrições de empréstimos autoimpostas, a dívida nacional turca permaneceu bem abaixo de 50% do produto interno bruto desde o início dos anos 2000. Então, onde foi que tudo isso deu errado? Os problemas atuais da nação começaram há cerca de 5 anos. Em 2014, Recep Erdogan foi eleito presidente com uma plataforma de populismo conservador. Ele também demonstrou ser um apoiador dos ideais das finanças islâmicas. Ativos que rendem juros são proibidos nesse sistema, pois são vistos como usura pela fé. Para contornar essas regras, os bancos islâmicos criam contas de poupança, onde os depositantes compartilham os lucros do banco e os tomadores de empréstimo alugam para adquirir os ativos que compram. Se você quisesse uma hipoteca, por exemplo, o banco compraria a casa em que você está interessado, e então você a alugaria deles por um preço de aluguel inflacionado durante 30 anos, até que um dia o banco concordaria em simplesmente lhe dar a casa.
Alguns afirmam que isso é só juros com outro nome. Outros veem como forma de alinhar o interesse dos beneficiários ao ativo. Vou deixar essa para a seção de comentários resolver. Por enquanto, os detalhes não são importantes. E tudo o que você precisa entender é que, aos olhos do presidente da Turquia, os juros são ruins. Isso se tornou importante porque, a partir de 2017, a Turquia descobriu que poderia ter um pequeno problema em suas mãos. Apesar do baixo endividamento do governo, o setor privado tem aumentado suas dívidas para aproveitar o rápido crescimento do país. As indústrias analisadas precisavam de financiamento, mas o novo Banco Central, altamente regulamentado, era muito mão de vaca com sua moeda. Assim, várias grandes instituições pegaram dinheiro emprestado de países como Alemanha e Reino Unido, aproveitando taxas de juros mais baixas. Como em todas as posições alavancadas, os bons tempos na Turquia foram ótimos. Esse endividamento privado gerou grande riqueza rapidamente. Mas, como em posições muito alavancadas, os tempos ruins são terríveis. Essas questões chegaram ao auge em 2016, quando a tentativa da Turquia de se atualizar de parceira comercial da União Europeia para um Estado membro pleno foi amplamente rejeitada, principalmente devido a preocupações com direitos humanos centradas no novo presidente do país. Isso levou instituições financeiras estrangeiras e turistas a reconsiderar empréstimos e viagens. Com a redução dessas receitas, muitas empresas privadas fecharam por não conseguir pagar suas dívidas. Isso piorou ainda mais com a queda drástica do preço da lira, tornando os empréstimos denominados em moeda estrangeira comparativamente mais caros. A solução do governo para isso foi aumentar as taxas de juros e introduzir medidas de austeridade para colocar a moeda de volta nos trilhos. Funcionou, mas a um custo alto. A taxa de desemprego no país subiu para 14%, a maior desde a introdução da nova moeda. Taxas de juros altas beneficiam grandes empresas ao pagarem dívidas externas. Isso aconteceu porque a lira ficou mais valorizada nos mercados de câmbio, o que significava que as dívidas em moeda estrangeira ficaram relativamente menos caras. Mas isso também prejudicou o turco comum, que agora precisava competir no mercado de trabalho mais difícil de suas carreiras profissionais. Erdogan venceu com uma plataforma populista, e muitos viram o aumento dos juros em 2018 como forma de salvar grandes empresas endividadas, sacrificando o povo. Esse problema ressurgiu em 2020, pois as empresas que superaram a primeira crise da dívida agora enfrentavam os efeitos econômicos do coronavírus. Lembre-se, a Turquia depende fortemente da indústria pesada e do turismo, dois setores que ficaram praticamente parados nos últimos 2 anos. Novamente, as empresas buscavam quitar dívidas externas, o que desvalorizava a moeda nos mercados de câmbio. O Banco Central inicialmente aumentou as taxas de juros na tentativa de controlar essa desvalorização da moeda, mas o presidente Erdogan tinha outras ideias. Ele mandou o Banco Central reduzir os juros e demitiu vários presidentes por descumprirem essa ordem. Ele está convencido de que uma lira menos valorizada nos mercados de câmbio é, na verdade, algo positivo, porque isso tornará artificialmente as exportações turcas mais competitivas enquanto se recuperam dos impactos dos lockdowns globais. Na verdade, esse não é um raciocínio totalmente sem lógica. Muitos países, principalmente a China, desempenharam um papel ativo na desvalorização de suas próprias moedas, porque sabem que isso torna seus produtos mais baratos nos mercados estrangeiros. O problema é que a Turquia depende bastante de importações para combustível, alimentos e fertilizantes. A desvalorização da moeda impede muitos pequenos negócios e fazendas de pagar por produtos importados essenciais. A infeliz ironia é que instituições ricas têm acesso a instrumentos financeiros como contratos futuros para mitigar a exposição ao risco das flutuações cambiais. Turcos ricos com economias também converteram seu dinheiro para dólares ou euros, acelerando a queda da lira. Isso significa que, mais uma vez, é a classe trabalhadora e os pequenos negócios que estão sentindo a maior parte do impacto dessa última crise. Então, se essa estratégia claramente não está funcionando, por que não simplesmente aumentar as taxas de juros novamente? Acho que há motivação política nisso. A Turquia tem constituição secular, mas seu líder é devoto do Islã e das finanças islâmicas, por isso condena juros.
Elevar os juros agora soaria como admitir derrota, pois o governo defende que o país pode crescer para superar o problema em vez de adotar austeridade, como em 2018. O problema nisso tudo é que é totalmente desnecessário. A Turquia já tem uma base muito sólida. Ela possui uma força de trabalho jovem e qualificada, não depende de um único setor e, em períodos estáveis, mostrou capacidade de rápido crescimento. Mas todas as más decisões que levaram o país à situação atual provavelmente vão parecer insignificantes diante de um novo plano que o governo acabou de anunciar. Os bancos turcos estão bem cientes da hesitação de seus clientes em manter economias em liras turcas. Mesmo com taxas de juros incrivelmente altas sendo oferecidas, a maioria das pessoas simplesmente não confia na estabilidade da moeda. É importante lembrar que, embora a inflação tenha melhorado nas últimas 2 décadas, ela ainda está em torno de 8%. Para comparação, muitos economistas estão surtando com a ideia de que os Estados Unidos podem experimentar uma taxa de inflação de 6% nos próximos 2 anos. É por causa disso que a maioria dos bancos turcos oferece contas em dólar americano para as pessoas guardarem seu dinheiro. É assim que a maioria das pessoas ricas mencionadas troca seu dinheiro deixando a lira. Os depósitos nessas contas não atraem as taxas de juros altíssimas das contas baseadas na lira, mas, para a maioria dos turcos ricos, esse é um sacrifício que eles estão dispostos a fazer pela relativa estabilidade do dólar. O problema que isso causa é que, com o tempo, as pessoas vão começar a usar apenas dólares americanos, o que significa que a Turquia vai perder sua autonomia monetária. Para países pequenos, isso não é um problema. Mônaco, por exemplo, não integra a União Europeia, mas utiliza o euro. A autonomia que um país tão pequeno teria ao cunhar sua própria moeda simplesmente não vale o custo envolvido em fazê-lo e em conseguir o reconhecimento. Para um país como a Turquia, no entanto, isso seria uma péssima notícia. Ela não poderia definir suas próprias taxas de juros e, portanto, perderia uma quantidade significativa de controle sobre o crescimento econômico e o emprego. Um país com ambições de estar entre os 10 maiores do mundo vai precisar da sua própria moeda. Para combater a dolarização, o governo planeja lançar uma nova conta poupança que protegerá os tomadores de empréstimo da inflação oficial. A conta funcionaria assim. Qualquer dinheiro depositado na conta renderá a taxa básica de juros do Banco Central, que atualmente está em 14%. Ao fim do período, o Tesouro Turco pagará um valor extra igual à perda causada pela inflação. Se, por exemplo, você depositar 1.000 liras por 12 meses, receberá 140 liras de juros ao longo desses 12 meses, assumindo que isso seja composto apenas anualmente para simplificar. Se a lira fosse reduzida à metade nesse período, o Tesouro daria 1.000 liras extras para manter o saldo em dólar americano igual. É raro, mas situações extremas pedem ações extremas. À primeira vista, isso parece ser uma ideia bastante inspirada. Na prática, a garantia do governo significa uma taxa de juros maior, sem precisar nomeá-la assim. No exemplo anterior, você teria o mesmo resultado oferecendo 114% de juros anuais na poupança. Se chamar isso de garantia do governo, não precisa ver números grandes e assustadores. Além do apelo de marketing, isso pode incentivar os turcos a trocar dólares, que rendem pouco, por liras protegidas da inflação, com juros de 14%. Essa negociação deve valorizar a lira nos mercados de câmbio, tornando as importações regulares mais acessíveis. Inicialmente, parece que isso funcionou. O valor da lira turca subiu mais de 50% após o anúncio dessas novas contas, mas é aí que as boas notícias acabam. Alguns jornalistas céticos apontaram que esse aumento no valor da lira turca coincidiu com uma queda significativa nas reservas de moeda estrangeira da Turquia. Isso pode sugerir que o governo comprou sua própria moeda para aparentar que a decisão de política teve mais impacto na percepção pública do que de fato teve. Esse desdobramento ainda está em andamento, então é difícil afirmar com certeza o que aconteceu, mas também é difícil ver outra explicação. Mesmo assim, o truque publicitário mais caro do mundo não é o verdadeiro problema. O problema é o peso da dívida ao qual isso pode expor o país.
Suponha que muitos cidadãos turcos aceitem a oferta, mas a lira siga caindo por má gestão monetária. O Tesouro talvez tenha que pagar centenas de bilhões de dólares, obrigando o governo a tomar uma de duas medidas. A primeira opção seria simplesmente dar calote nessa promessa de complementar as contas bancárias de acordo com a inflação. Isso, obviamente, seria extremamente impopular politicamente. Então, o governo provavelmente escolheria a segunda opção, que é quebrar a regra de não pegar dinheiro emprestado diretamente do Banco Central Turco. O governo só conseguirá cumprir essa promessa se as pessoas aceitarem a oferta e a inflação mantiver o ritmo atual, pois não há outro modo de obter dinheiro suficiente. O governo assumiu grande responsabilidade, podendo transformar a situação, hoje grave porém controlável, em algo que leve a Turquia a um destino similar ao da Argentina ou Venezuela. Se eu estivesse fazendo este vídeo há 5 anos, estaria contando uma história bem diferente sobre a Turquia. Se eu fizesse vídeos há 5 anos, teria contado outra história sobre a Venezuela. Agora é hora de incluir a Turquia no ranking nacional do Economics Explained. Começando pelo tamanho, a Turquia é uma das maiores economias do mundo, o que é parte do motivo pelo qual está recebendo tanta atenção nas notícias. Um produto interno bruto de 720 bilhões de dólares em 2020 equivale à nota 7 de 10. O produto interno bruto per capita é mais ou menos o que você esperaria de um país em desenvolvimento enfrentando os problemas que exploramos neste vídeo. Caiu de 12.600 dólares americanos em 2013 para 8.500 dólares americanos atualmente. Nota 5 de 10. Estabilidade e confiança. O que dizer? Mesmo nas últimas 2 décadas de inflação relativamente controlada e forte crescimento, o país não é o que você chamaria de um porto seguro. Tensões políticas e uma percepção de incapacidade de lidar com crises fazem com que a maioria das instituições queira ter o mínimo possível a ver com a Turquia. Ela recebe uma nota 2 de 10. O crescimento também é fraco. Posso parecer repetitivo neste ponto, mas se eu estivesse fazendo este vídeo há 5 anos, eu teria dado ao país uma nota 10 de 10, já que a economia havia mais que quadruplicado de tamanho desde o ano 2000. Infelizmente, estamos em 2021 e avaliamos o crescimento dos últimos 10 anos. A Turquia está pior do que estava em 2011, então recebe 0 de 10. Finalmente, a indústria. A verdadeira tragédia é que a Turquia, na essência, tem uma economia sólida. Não há motivo para a Turquia não se tornar uma potência comercial bem-sucedida na região. Ela tem um setor industrial saudável e diversificado, mas sofreu com má gestão macroeconômica e, por isso, recebeu nota 5 de 10. No total, isso dá à Turquia uma média de 3,8 de 10. Todos nós sabíamos que essa não ia ser boa. Mas sabe o que é bom?